Cid, vamos ficar aberta a pergunta aí? Até para dar tempo aqui de... da turma lá da Jovem Pan fazer algum comentário lá, que bem que seja criticando a gente, não tem problema. Antes das 20 horas aqui. Então temos 4 perguntas, né? Sim, senhor. O Pazuello, se puder responder, eu respondo, Pazuello. Não, vamos lá. A gente tenta. Amanhã, pessoal, estamos lá, se Deus quiser, em São Vicente, né? E na ponte lá. Ponte dos Barreiros. E juntamente com a Rosana Vale, tá ok? Vendo os finalmente dessa obra que tanto transtorno trouxe para a população de São Vicente, Santos e região. Primeira pergunta. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor já visitou as regiões mais afetadas e menos afetadas pela pandemia de coronavírus. O que o senhor viu de melhor e de pior no trabalho que está sendo feito? Meu amigo, realmente o mais importante foi a vontade de melhor mesmo, é a dedicação de todo mundo. Você está no esforço de guerra, todo mundo está focado em tentar ganhar essa guerra, todos os gestores de todos os níveis estão tentando. No início, você tinha eu acabei de colocar, você tinha um protocolo, e esse protocolo trouxe muitos problemas. Então, rapidamente, os gestores começaram a receber essas orientações e começaram a adaptar, buscando fazer a triagem rápida a todos que estavam doentes com sintomas. E a partir daí, diagnóstico, tratamento, diminuindo com isso o final da fila, a chegada no respirador. Então, a primeira coisa que eu vi de muito bom foi o atendimento nos postos de triagem de maneira imediata. Isso foi uma coisa. Vimos técnicas também não invasivas, utilizando os catéteres, a medida de colocar o paciente com as costas para cima para facilitar a respiração, utilização de BIPAPs, que são equipamentos para também facilitar a respiração com oxigênio, e estruturas adaptadas nos próprios hospitais, ampliando essas unidades de suporte ventilatório. Acredito que isso, com relação a tratamento, com relação ao manejo do paciente, foram as melhores práticas. E as piores práticas, claro, se mostraram o inverso disso, que é focado apenas em UTI e em pacientes aguardando em casa até ficar mal. Essas são as duas grandes diferenças que a gente observa. Vimos também gestores que estavam distribuindo medicamentos para a população, mesmo sem a receita médica, ou seja, um lado da coisa, que também não concordamos, e vimos gestores que não distribuíam medicamentos por posições da sua própria equipe ou posição própria, também ideológica, que também era, de qualquer forma, errado. Eu acho que o que a gente precisa ter em mente é pragmatismo, falta de não ter realmente diferenciação de ninguém, todos brasileiros, todos juntos, e a gente vai, com isso, ganhar essa guerra. Augusto, eu pedi um favor a você, se você pudesse depois comentar o seguinte, né? A negação de um medicamento a quem está doente não pode ser de um decreto de governador ou de prefeito. Quem decide se o cidadão que está passando mal ali, está com falta de ar, está com febre, está cansado, é o médico. Exatamente. Não tem que estar em decreto. Você vai achar, Augusto, em vários decretos estaduais aí, de governadores ou de prefeitos, proibindo a hidroxicloroquina. Ou outro qualquer medicamento. Ou qualquer outro medicamento. Não tem que... igual tivemos na Bahia, por exemplo, o governador proibindo, simplesmente proibindo. Um problema grave em Porto Seguro, uma médica ali que pediu o medicamento para a gente, né? Eu não decido se vai ou não vai. Qualquer pedido que chega ao nosso conhecimento, eu jogo lá para a saúde, a equipe do Pazuello que decide essa questão. Mas não pode, meu Deus do céu. Um decreto, tá, de um governador decidisse, está proibido dar hidroxicloroquina. Que pipoca é essa? Que negócio é esse? Ou um decreto do prefeito.
bajulando o governador, seguindo a orientação do governador, fazer isso aí. Quem decide se o cara vai tomar ou não o remédio é o médico e ponto final. Outra pergunta, Cílio. Boa. É isso mesmo. José Maria Trindade. Zé Maria Trindade. Pois é, salve, ministro. Ministro, há uma insinuação de que se houvesse um trabalho diferente, ou sei lá, coordenado do Ministério da Saúde aqui no Brasil, o número de mortes, que agora deve chegar a 100 mil, poderia ser menor. A minha pergunta, ministro, existe algo que poderia ter sido feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para reduzir esse número de mortes aqui no Brasil? Meu amigo, eu acho que o que precisa ficar claro é que todo mundo, independente de quem esteja naquele momento, ele tem que estar focado em fazer o seu melhor, em fazer o que há no conhecimento naquele momento. Já na hora que o Ministério da Saúde, na hora que os gestores, nós, executivo, encontramos soluções ou descobrimos coisas melhores, rapidamente a gente muda um protocolo, muda uma orientação, muda uma diretriz. Então, o que eu posso afiançar? A curva de óbitos, o número de óbitos, ele não precisa estar diretamente ligado ao número de contaminados. O número de contaminados depende de um monte de fatores. O próprio desconhecimento desse vírus, da forma de contágio desse vírus, ou a velocidade de contágio, ela faz com que a gente não possa prever exatamente cada curva. Agora, a curva de óbito não. A curva de óbito tem a ver com como nós lidamos com o paciente que pegou e realmente ficou sintomático e realmente piorou. Então, esse caso é exatamente esse. É assim que se faz. O que vai fazer mudar e o que pode mudar a curva de óbito é você aplicar o aprendizado o mais rápido possível. E o aprendizado, eu já falei antes na resposta, que nós mudamos foi: procure o médico imediatamente. O médico, de forma soberana, fará o seu diagnóstico e vai prescrever os seus medicamentos. Tome os medicamentos imediatamente e se mantenha ligado ao médico para ser acompanhado. Se você piorar, você deverá ir para uma estrutura inicialmente de suporte ventilatório, não necessariamente ser entubado, com o catéter, com a BIPAP, para que você consiga cumprir o ciclo viral íntegro sem chegar à necessidade de um respirador. Se nós soubéssemos disso no começo do ano, tivéssemos todas as certezas necessárias para tomar a decisão, com certeza o Ministério teria tomado essa posição. Então, as posições dependem também da curva de aprendizagem e cabe ao gestor, naquele momento, avaliar as novas ideias e tomar as decisões de mudança e implementar essas mudanças. Nós teremos, nessa segunda etapa agora da pandemia, que vocês compreendem que são duas etapas bem distintas. O norte e o nordeste do país, que foi impactado aí no começo do ano, de março até agora em junho, foi o grande impacto do norte e nordeste, e agora o impacto do centro-sul, sudeste, sul e centro-oeste em alguns casos, que nós vamos ter o recrudescimento, o aumento dos casos e com isso a necessidade de tratamento maior nesses estados, por causa do inverno. Tem a ver com o inverno no sul. Esse é o momento que aumenta os casos. Aumentar os casos, a gente não tem uma solução imediata. Agora, o tratamento dos doentes, sim. E eu posso afiançar aos senhores que o sul do país está seguindo certamente, claramente, essas posições que eu coloquei aqui quanto ao tratamento. Aproveitar, Zé Maria, os protocolos, né, geralmente servem como norte para o médico do SUS. Perfeito. Não vou falar que é uma bíblia, mas serve como norte. Tá? Na gestão Mandetta, estava lá no protocolo que esse medicamento aqui, hidroxicloroquina, só poderia ser aplicado em casos graves. E nós tínhamos informações, eu passei para o Mandetta tem médico dizendo que se aplicar no começo, e ele foi radicalmente contra. Ciência, foco, não sei o quê, né? Aquele ar professoral dele. O que eu queria com isso aí, né?
foi uma sugestão minha, não foi imposição minha, sugestão minha. É liberar para o médico decidir se é estado grave ou não a aplicação desse medicamento. Então, como você fala aí, mortes poderiam ter sido evitadas. Você só pode evitar a morte de pessoas com comorbidade ou de uma certa idade, você vai ficar aí completamente reclusa, longe de tudo. E mesmo assim, ela pode pegar um vírus. Alguém vai levar uma comida para ela, levar um jornal, ela bota a mão na maçaneta de uma porta e se contamina, tá certo? Isso pode acontecer. Agora, se porventura isso daqui se comprovar mais tarde, como tivemos anteontem um estudo italiano, dizendo que reduzem muito o número de óbitos para quem toma a hidroxicloroquina e faz cedo. Tá? Essas pessoas que proibiram, na mão grande, no decretaço, aquele cara que virou o ditador do Estado ou o ditador do município. Não são todos, não estou acusando todo mundo, não. Na mão grande, que está documentado, nós temos decreto todo mundo aqui. Essas pessoas têm que responder por que você proibiu, baseado em que comprovação científica você proibiu. Pode ser também que mais tarde não se comprove que isso aqui tenha sido tão eficaz assim, ou até ineficaz. Paciência, acontece. Nós temos que tomar decisão. Eu não sou médico, nem o Pazuello. Ele toma decisões, quando fala na área médica, ouvindo, não falo em dezenas, mas mais de uma centena de médicos que você tem lá. Tá certo? Então as mortes poderiam ter sido evitadas, pode ser por aqui. Logo depois veio a ivermectina. Depois o Marcos Pontes, aqui, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, investiu, tem um nome científico, mas é conhecido como Anitta. Parece que deu certo, parece que segundo comprovação, não, segundo teste, né? Pessoas submeteram, deu certo também. Então é por aí, tá certo? Temos que tomar decisões. Eu, chefe de executivo, igual o redator-chefe aí de vocês, deve ser o Augusto Nunes, né? Acontece, Augusto Nunes, às vezes toma uma linha que não seria bem aquela, né, com o passar do tempo. Aqui acontece também, mas temos que decidir. Temos, sem comentar a notícia, e nós aqui temos que apresentar uma solução para a sociedade. Não tem remédio e não tem vacina. Isso aqui tem gente que está dizendo que não tem problemas. Eu pedi agora para o ministro Ernesto Araújo, do Itamaraty, né, me informar de verdade, né, junto com os embaixadores nossos na África, qual foi a quantidade de mortes em cada estado, porque lá o pessoal tomou isso aqui direto. Pedi também, junto ao nosso embaixador na Índia, também o número de óbitos. Lá são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o pessoal pobre, né? Sem muita energia, são pessoas sem muita... Como é que chama aí? Não conhece não, Hélio, tá? Hélio, fica quieto, Hélio. Pô, Hélio. Sem muito anticorpos, tá certo? E o número de mortes foi lá embaixo. Terceira pergunta. Tá dormindo aí, Cídio? Senhor. Eu vou te mandar comandar um grupo de artilharia, Cídio. Quer comandar Niuaque? Sim, É senhor. uma boa? Eu passei por lá. Levar meu senhor? Leva o pau de arara, o cara da peste, o moço, o tenente aí. Vai lá, terceira pergunta aí. Guilherme Fiuza. Fiuza. Ministro Pazuello, boa noite. Em 2020, houve uma queda de cerca de 30 mil óbitos por pneumonia em relação a 2019, segundo dados do Registro Civil. Naturalmente, essa queda não é possível. Provavelmente, esses óbitos foram registrados como Covid-19. Como o Ministério da Saúde vê essa mistura estatística entre pessoas que morreram de Covid-19 e pessoas que morreram com Covid-19, o que muda completamente a percepção da população sobre a epidemia? Oi, Fiuza. Bem, uma pergunta muito boa, porque ela remete para uma outra posição anterior do Ministério da Saúde, que praticamente definia que só podia dar como caso, um caso confirmado, se estivesse com o teste. Então, essa posição ela tirou do médico a sua soberania de fazer o diagnóstico. Então, no momento que o médico não podia fazer o diagnóstico, esse tratamento ele era feito com um diagnóstico de uma doença indeterminada. Em muitos casos, uma síndrome respiratória aguda grave e esse tipo de coisa. Então, quando você não tem o diagnóstico de Covid, você tem que tratar sem o diagnóstico.
E quando você não tem o diagnóstico, se a pessoa falece, tem aí a fatalidade de ir a óbito, ele também vai ser enterrado com uma doença indeterminada ou uma síndrome respiratória e não vai ter colocado ali Covid, e com isso a gente não teria a notificação correta sendo colocada. Então, quando você não tem o diagnóstico desde o início, ou que sim ou que não, você pode escorregar para os dois lados. Tanto para tratar uma pessoa que não tem Covid como Covid, como tratar uma pessoa que tem Covid como não Covid. E isso faz com que os dados se tornem muito difíceis. Essa é a verdadeira razão para nós termos dificuldades hoje de avaliar pessoas que não estavam com Covid, mas como aquela pandemia e aquela situação dos dados epidemiológicos estavam confusos, o médico acabou colocando como Covid. E, na verdade, podia ser uma pneumonia. Então, a falta do diagnóstico clínico apoiado em exames laboratoriais, apoiados em exames de imagem, no conceito epidemiológico, esse basicamente em testes, desde que os testes sejam feitos da maneira correta e na hora correta, porque é preciso compreender que o teste só é eficaz, são dois tipos de teste. O teste, que é o teste rápido ou o teste sorológico, ele vai verificar se você tem os anticorpos. E isso só tem resultado eficaz para qualquer coisa após o 14º dia, onde você vai compreender que já está assintomático e já está com os anticorpos. Antes disso, te dá resultados de todos os tipos, o que confunde o diagnóstico e confunde, logicamente, o tratamento. No tipo de teste que é o RT-PCR, que verifica se você tem o vírus, é a mesma coisa. Se você não estiver sob acompanhamento médico, com o diagnóstico desde o início, o momento do teste também dá errado. Só funciona a partir do 5º dia. Até o 5º dia, você tem o vírus e o teste dá 0. Do 5º dia ao 9º dia, ao 10º dia, aproximadamente, ele vai te dar a posição que você está com o vírus. Do 10º dia ao 14º dia, a tua carga viral já vai estar mais baixa, o teste pode voltar a ter uma resposta inadequada. Então, os testes servem para o médico complementar o seu diagnóstico, desde que esteja acompanhando o paciente e naquele momento que deve ser feito. Então, eu reputo a própria, impossibilidade do médico à época, colocar dessa forma, de fazer o seu diagnóstico e o seu acompanhamento a essas incorreções ou dificuldades de termos exatamente a razão de por que foram mortos ou perdemos brasileiros aí por vários tipos de doença. Fiuza, só ver se eu entendi realmente o seu questionamento. Né? Tem menos gente, né, morrendo de determinada doença que morreu no ano passado, bem menos. Isso vai sendo acreditado por Covid. Sim. Tá? O elemento tem 3, 4, 5 comorbidades, é idoso, a gente lamenta, a pessoa está realmente em situação bastante complicada e vem a falecer. O pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas em alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Tá bem? É isso ou não? Bota Covid, em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente que se poupa uma autópsia, tá certo? Então há uma diferença, já vi você discutindo esse assunto aí na Jovem Pan, no Pingo nos Is, a questão de morrer com Covid, né? Quer dizer, mais uma comorbidade, somado às vezes à idade, e de Covid. Especificamente. Eu vi publicado no Diário Oficial da União do Estado, né, que responsabilidade é do governador do Estado de São Paulo, dizendo claramente ali, traduzindo naquela publicação, que o médico, ao constatar, ou não pudesse se constatar na prática se é de Covid ou não, é para botar Covid. Então o número sobe. Alguns ali, não sei com que interesse, alguns governadores do Estado têm encaminhado nesse sentido as coisas, né? Levar mais pânico à população, dizer que está matando,
tá? Está morrendo mais gente. E o que nós podemos fazer nessa questão? Não tem remédio, não tem vacina. Então, lamentavelmente, as pessoas que não se isolarem até chegar a vacina, uma vez contraindo o vírus, vai ter uma chance grande de se complicar e até mesmo entrar em óbito. Agora, deixa a suspeita, não é só apenas daquilo que você falou aqui não, mas outras comorbidades também tem morrido menos gente que ano passado, e essa conta está indo tudo para o Covid. Última pergunta, fala, complementa. Complementar não, acrescentar uma ideia, né? O mais moderno acrescenta a ideia, o mais antigo complementa. Então, acrescentando uma ideia, toda essa ideia, o que vai acontecer com a gente, né? O que tem que fazer? Onde as curvas já subiram, já desceram. Então, o Norte e o Nordeste, está claro, é só observar nos nossos gráficos que são atualizados 24 horas por dia online, que está lá no nosso saude.gov.br, localiza SUS, e você vai ver a sua cidade, o seu estado, a sua região metropolitana, o interior do estado, a curva exata de contaminação e óbitos, e você vai ver qual é o seu risco. Vai ver se as medidas do seu gestor municipal ou estadual estão compatíveis com o risco que você observa na própria curva. Então, vamos compreender que os hábitos pós-pandemia, ainda com a existência do coronavírus, serão hábitos diferentes para todos nós. Mas nós vamos viver normalmente. Vamos lavar mais as mãos, vamos usar máscara às vezes dentro de um avião, onde tem muita gente fechada no ar-condicionado. Quando o cara espirrar perto da gente, não é mais saúde, né? Falei, pô, meu irmão, vai espirrar ali do outro lado. Qual é a tua? Quer contaminar todo mundo? Então, os hábitos vão mudar. Em vez do cara espirrar, o cara, saúde. Vai ser assim, espirrou, tu, pô. Negão, espirra aqui, tu vai espirrou aqui, tu vai sair daqui na hora. Tu já ameaçou, espirra aí, ué. Vai lá pra fora. Vai levar um tiro aqui, pô. Vai pra fora. Então, os hábitos vão mudar. Hábitos de higiene, hábitos hábitos de convívio social. E nós vamos conviver com esses novos hábitos e com essa nova coronavírus assim, desse jeito. Quando a vacina chegar e os medicamentos tiverem suas eficácias comprovadas de forma científica, etc., facilita a contenção do vírus, mas o vírus vai existir sempre, como existe o HIV, como existem os vírus de gripe, da influenza e tantos outros vírus e doenças que a gente... Eu sei que tu não é médico, mas se eu não me engano, a HIV no passado usava esse Tamiflu, esse? HIV não, é a influenza. Mas eu tomava o quê naquela época? Era AZT, não, era Tamiflu AZT, também? Né? Tamiflu também? Não. Eu tomava o quê? Não, fala, traduz, tá feio, tá esquisito. O AZT. AZT. Pô, Pazuello tá dando banho aqui. AZT. E não tinha comprovação científica, isso tomava, não é isso? Ok. Essa história do HIV também é interessante fazer um comparativo, porque isso mostra que aquilo foi uma pandemia. Nós vivemos essa pandemia e os hábitos mudaram, né? O que aconteceu? As pessoas se precaveem mais, usam preservativos, diminuem a sua convivência social em alguns casos, troca aquela gilete de fazer a barba, cortar o cabelo, tu fica olhando no barbeiro tirar a gilete, ver se é nova. Isso tudo não existia, o cara cortava com a mesma gilete, estava tudo bem. Usava navalha também. Usava navalha. Então, esses hábitos, essas mudanças pós-pandemia do HIV, o HIV continua existindo alguns que são contaminados, a maioria se trata e a vida que segue. É assim que vai ser também com o coronavírus. Te lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Cid, a última pergunta, Cid. Vitor Brown. Ministro, boa noite. Nas últimas semanas surgiram informações sobre um estoque de comprimidos de cloroquina que estariam sem utilização em poder do Ministério da Saúde. E chegou a se falar até na quantidade de 4 milhões de comprimidos. Queria saber exatamente do senhor qual é a quantidade hoje à disposição do Ministério da Saúde, se o senhor avalia que houve algum erro de projeção, se o governo estimou utilizar uma quantidade maior do que a que realmente vem sendo usada, e como foi formado esse estoque, se esses comprimidos vieram por doações, se o governo pagou
por essas cápsulas e, principalmente, qual vai ser o destino disso? Existe uma resistência dos estados e dos municípios em receber essa oferta de cloroquina e o que é que vai ser feito, então, a partir desse material, ministro? Obrigado, boa noite. Meu amigo, eu ficaria muito feliz de ter muito estoque, mas, infelizmente, nossos estoques são baixos e a maioria deles, só para constar, não custa praticamente nada um comprimido de cloroquina, são centavos. E a gente, na verdade, atende muito mais demanda do que distribuição espontânea. Na verdade, os municípios pedem o tempo todo a distribuição de hidroxicloroquina e a gente tem uma logística complicadíssima e a maior dificuldade é a logística de distribuição. Não é comprar um comprimido que custa centavo. Ele é realmente a distribuir isso a quem está pedindo. Então, o nosso maior objetivo é realmente fazer com que quem realmente esteja precisando e querendo disponibilizar isso na rede médica, na rede hospitalar, para que os médicos possam prescrever e entregar ao paciente, eles possam ter essa possibilidade. Não há uma dificuldade digamos, dar destino a estoque algum. A gente, pelo contrário, a gente tem tido muita dificuldade de manter a entrega de todos que pedem. Aproveitar, Vitor Blanco, se a gente pegar 4 milhões de comprimidos, que alguns estão achando que é um estoque exagerado, dividir por meia dúzia, que cada paciente, meia dúzia comprimidos, daria dose para menos de 700 mil pessoas. Menos 700 mil pessoas. Então, teremos que ter mais cloroquina ainda. É isso mesmo? Mais ainda. Se e mais. precisar. Eu aceitei do presidente Trump a doação de 1 milhão de comprimidos, que ainda não foram distribuídos, que a cartela dele, se não me engano, tem 100 comprimidos a cartela. São cartelas maiores, tem que ser dividida. Então, a curiosidade, o prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Trade, fez um vídeo, pediu para nós o medicamento, nós mandamos para lá, e depois alguns servidores, eu acho que não é da cabeça do Trade isso, alguns servidores começaram quando a pessoa ia receber lá, falava que o comprimido não é o presidente Bolsonaro que mandou, sei que eu não mando nada, quem manda é a saúde. Foi o Trump que mandou para a gente, quer dizer, nem foi distribuindo ainda os comprimidos do presidente Trump. E se o Trump, se nós tivermos necessidade aqui de mais comprimido, pode ser que haja essa necessidade, eu não tenho problema nenhum ligar para a gente norte-americano, se tiver mais, manda para nós, a gente manda um avião buscar, ou ele manda um avião para cá, e a gente distribui esse material aí. Por enquanto, deu certo comigo, deu certo com muita gente, e temos pouca cloroquina. E mais, esse material, a hidrocloroquina, é usada para malária, para lúpus, artrite. Artrite também? Artrite é uma doutora ali. Artrite. Acho que essas 3 coisas aí, tá certo? Vamos deixar o pessoal do Pingo nos I, já que eles param às 20 horas, né? Fazer seus comentários. Você que está na nossa página, vai lá para os Pingo nos Is agora. Vamos lá ouvir o Augusto Nunes e seu time de comentaristas fechar com chave de ouro essa entrevista aqui do nosso ministro da Saúde, o Pazuello. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.